A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e a todas as irmãs. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém? Estou aqui para dar um aviso sobre a obra de Deus, para os irmãos aqui do estado do Ceará. Louvado seja o Senhor, Um aviso aqui sobre a obra do Senhor, meus irmãos? Peço perdão aí os barulhos da vizinhança, meus irmãos? Hoje ainda é aí a festividade do carnaval, Então a vizinhança está daquele jeito, Glória a Deus, mas louvado seja o Senhor, a obra de Deus não pode parar, Então, meus irmãos, pela misericórdia do Senhor, eu estou aqui responsável pelo estado do Ceará. Louvado seja Deus, Então aqui eu vou dar um comunicado, um aviso para os irmãos. Então, meus irmãos, muitas vezes a pessoa quer abrir uma igreja, aí na sua cidade. Aí você é de doutrina, você conhece a doutrina, conhece a palavra, conhece a verdade. E o que vai vir na cabeça, Primeiramente, o ponto da igreja e quem vai ser o pastor da igreja que vai dirigir. Muitas vezes a pessoa vai pensar, não, o ponto é muito caro. Quem vai ser o pastor? Louvado seja o Senhor. Mas se a gente vê a luz da Bíblia, glórias ao Senhor Jesus, meus irmãos? Se a gente vê aqui a luz da Bíblia, a Bíblia vai falar de Áquila e Priscila. Então eu vou entrar nessa questão, meus irmãos, para explicar aos irmãos. Amém? Louvado seja o Senhor, para explicar aos irmãos. Ali tinha Áquila e Priscila. Eles eram o quê? 2 cooperadores, auxiliar, E eles cuidavam da igreja em sua casa, até que Paulo foi lá. Em Atos 18 fala, Paulo foi lá, passou um ano lá com eles. E ali eles tomavam de conta, meus irmãos? Louvado seja o Senhor. Eles evangelizavam, cultuavam em sua casa, reuniam ali as almas que eles ganhavam e cultuavam em sua casa, até que a igreja ficasse bem, meus irmãos, estabelecida, Até que Paulo conseguisse lá um pastor, como ele vai falar em Tito. Louvado seja o Senhor, ele vai falar lá no livro de Tito. Louvado seja Deus. Exortando Tito, dizendo, olha, vai de cidade em cidade e levanta presbítero. Glórias ao Senhor Jesus. Por quê? Porque era assim que crescia, meus irmãos, a igreja primitiva. Louvado seja o Senhor, Era assim que ela crescia. Tinha ali um servo de Deus na sua casa, ele lá evangelizava, Conseguia ali ganhar alma e se reunir na sua casa. Por quê? Porque as assembleias, Louvado seja Deus, estavam ali contaminadas pelos fariseus, por aqueles que perseguiam a igreja, Então eles faziam muitas vezes nas suas casas, Subterrâneo também, louvado seja o Senhor. E assim, quando a igreja estava ali, com alguns membros, ali era levantado pelo Espírito Santo de Deus uma pessoa para ficar ali como um presbítero, um pastor missionário. Então era assim pela Bíblia, meus irmãos? Então nós não devemos ver isso como uma barreira. Louvado seja o Senhor Jesus, Então se você, meu irmão, é um homem de Deus, Glórias ao Senhor Jesus, É de doutrina. Então peço perdão aos irmãos aí, meus irmãos? Ligaram um som aqui na vizinhança, mas vamos continuar aqui, Louvado seja o Senhor Jesus. Vou colocar um fundo musical para ver se também abafa um pouco, Então se você aí é de doutrina, é um varão, Louvado seja Deus, você pode aí já iniciar a igreja na sua casa, na varanda, se tiver uma varanda, ou em frente à sua casa, se você tiver condição, Louvado seja Deus, ou tiver um espaço bom na sua casa, que você vê que dá para iniciar, você já vai ali fazendo a obra, Glória a Deus, faz ali um culto, tira uns louvor, faz uma oração, aí você já vai evangelizando, você já está fazendo a obra. E ali o Senhor vai dar o crescimento, Glórias ao Senhor Jesus. Até que Deus, Ele prepare ali uma pessoa para estar de frente, ou você mesmo, direcionado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, pode ali estar, sendo levantado, Glórias ao Senhor Jesus. Então é assim que começa, meus irmãos? Irmão Alan, como é que vai ficar a ceia? Vou ficar sem ceia?
Então, irmão, eu já dei o exemplo pela Bíblia, né? Glórias ao Senhor Jesus. Então, eles ficavam sem ceia, né? Louvados do Senhor Jesus, até que Paulo conseguisse ali uma pessoa para estar ali, louvado seja Deus, na frente da obra, como pastor, como presbítero, para dar ceia para eles. Então, por quê, meus irmãos? Porque tinha ali uma justificativa, né? Ali, louvado seja Deus, né? Eles estavam lutando para a igreja crescer, para que alguém fosse levantado. Mas também, né, meus irmãos? Pela misericórdia de Deus, eu posso ir até você, dar sua ceia, né? Se eu não puder ir, pastor desse pode ir. A gente pode tirar alguns meses, né, meus irmãos? Dependendo da distância, né? Porque às vezes aqui no Nordeste também tem lugares que são muito longe. Então, dependendo da distância, a gente pode ir lá dar ceia. Glórias ao Senhor Jesus, né? Pessoalmente, né? E até tá dando um apoio também, né? Porque a pessoa não vai ficar desamparada. A gente pode ir lá dar um apoio, dar uma força também, ajudar, passar um dia, ajudar a evangelizar, ajudar a fazer os cultos. A pessoa não vai ficar desamparada, né? Louvado e agradecido seja o Senhor. Então, se eu não puder ir, o pastor desse vai estar indo, né? E vice-versa, né, meus irmãos? Então é assim, meus irmãos, que a igreja cresce. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus, né? Mas você ficar sem tomar ceia por uma justificativa, isso aí não vai lhe levar à condenação. Glórias ao Senhor Jesus, por uma boa justificativa, né? Por quê, meus irmãos? Porque muitos ficam nessas igrejas mundanas, tomando ceia de um pastor mundano. Glórias ao Senhor Jesus, né? Então isso é pior ainda, irmãos. Eu sei o que é isso porque eu já passei por isso. Eu já fui de uma igreja que não tinha mais doutrina. E ali quando dava oportunidade para você pregar, você dar uma saudação, alguma coisa, e você pregasse doutrina, ele já não dava mais. Então eu passei, acho que quase 2 anos, orando em casa, né, meus irmãos? Buscando em casa, até Deus preparar a igreja de doutrina. E ali eu não tomei ceia, né? Fiquei ali, até que Deus abriu a porta. Glórias ao Senhor Jesus, né? Como aqui é a igreja, né? Direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Então Deus abriu a porta. Glórias ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Por quê, meus irmãos? A gente tem que fugir das Babilônias, né? Ah, irmão, se eu ficar às vezes em casa, né? Aí eu posso morrer espiritualmente. Irmãos, o que vai matar a pessoa, meus irmãos, é o pecado, irmão. A Bíblia diz, né? Que mata a pessoa é o pecado. A Bíblia diz também, as más conversações corrompem os bons costumes. Às vezes você é uma serva de Deus, você está nessas igrejas mundanas. Aí o diabo começa ali a tentar para você usar vaidade. E se você já está ali no meio de uma Babilônia, é muito fácil de você se contaminar. Por quê, meus irmãos? Quando a gente está, né, com o povo de Deus, de doutrina, né, a gente está ali com pessoas espirituais. Quando você não está com pessoas espirituais, é como se você não tivesse, né, na sua casa, né? Louvado seja o Senhor Jesus, né? Por quê, meus irmãos? Porque ali é o que a Bíblia diz, né? A luz não tem sociedade com treva. Então aquele povo dessas igrejas mundanas, eles estão em treva. Glórias ao Senhor Jesus Cristo, né? Louvado seja o Senhor. Então os irmãos a longa distância também, né? Que pode se unir aí. O pastor desse vai estar dando apoio também aos irmãos. Só não vai ter ser online, né, meus irmãos? Não vai ter ser online, porque isso aí não é bíblico, né? Glórias ao Senhor Jesus. Mas a pessoa vai ter o total apoio aí, né? Do pastor desse também. O que eu puder ajudar também vou estar ajudando. Os irmãos não vão ficar desamparados, né? Glórias ao Senhor Jesus. Porque é melhor você buscar melhora espiritual do que você ficar numa igreja mundana que o pastor não está nem aí para você. O pastor só quer teu dízimo, tua oferta, não está nem aí, não deixa você crescer espiritualmente. E às vezes Deus tem obra na sua vida para você trabalhar para Ele, como eu expliquei no começo do áudio, né, meus irmãos? E às vezes a pessoa fica numa igreja mundana e aquele pastor não deixa você desenvolver. Glória a Deus, né? Não deixa você pregar, como você vai desenvolver? Não deixa você abrir um culto, não deixa você falar a verdade, então você não vai desenvolver. Você vai estar enterrando o quê? O seu talento, como diz a Bíblia. Né, meus irmãos? A Bíblia fala daquele homem que enterrou o seu talento. Os outros foram lá
né, e usaram seus talentos, mas teve um que enterrou, né? Então, muito ministério, eles vão fazer você enterrar seus talentos. E você vai passar anos e anos ali, às vezes Deus quer te usar, Deus quer te levantar como obreiro, né, para ganhar alma, e você não consegue evoluir espiritualmente, porque sempre vai ter ali aquela barreira. Então, meus irmãos, se Deus abriu igreja de doutrina, é porque Deus viu que precisava, os crentes fiéis precisavam de uma porta de escape, né, meus irmãos? Então as portas de escape estão aí, glória a Deus, mas também a igreja tem que fazer por onde? Louvado seja o Senhor Jesus, né? Glórias a Deus. Então é desse jeito, meus irmãos. Por que ser online não pode? Porque como é que a pessoa, quem tem que apresentar-se a Deus é o pastor, né? Como é que o membro vai apresentar? O pastor tem que ver como é que o membro está, se ele está bem realmente, né? O que está acontecendo. Então tem que ser tudo isso pessoalmente. Glória a Deus, né? Então isso aí também lá na frente, né, meus irmãos? Pode ser aí também, essa questão pode ser aí analisada, né? Preparar a pessoa, né? Um pastor desse já conversou comigo também, né? Já falou, né? Já falou com os irmãos aí também na live, que ele tem vontade de levantar uma pessoa para ficar indo dar ceia dos irmãos a longa distância também. Então vai chegar o tempo, né, meus irmãos? Mas a igreja também tem que fazer por onde, né? Glórias ao Senhor Jesus. Então, como eu expliquei para os irmãos no início do áudio, é assim que a igreja ela cresce, é assim que a igreja inicia. Louvado seja o Senhor Jesus, né? Porque muitas vezes o diabo quer colocar na sua cabeça, eu não dou para abrir um culto, eu não sirvo para tirar uma palavra, fazer uma oração. Então isso aí é o diabo colocando na sua mente. Mas o dever foi para todos. Ide e pregai o evangelho mesmo. Glórias ao Senhor Jesus, né? Louvado seja o Senhor, né? Então era assim que a igreja primitiva ela produzia, né? Ela crescia. Porque tinha obreiros, pessoas que ali cediam ali um espaço, né, da sua casa para evangelizar, para cultuar a Deus, para reunir o povo, até enquanto era levantado ali um pastor e ficaria, né, ali frente àquela igreja, né? Então, para você que é do estado do Ceará, né, essa foi a explicação. Glórias ao Senhor Jesus, né? A respeito da obra de Deus. Os irmãos que tinham alguma dúvida, né? Louvado e agradecido seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, né, meus irmãos, é desse jeito que a obra de Deus ela vai crescendo, né? Glórias ao Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Por quê, meus irmãos? O diabo ele quer travar a obra que Deus tem na vida dos irmãos, né? Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Então, se a pessoa estiver numa igreja, num local, que o pastor não deixa você evoluir, você mal tem oportunidade para pregar, você mal tem oportunidade para abrir um culto, e você tem promessa de Deus, como você vai evoluir? Você não vai evoluir, você vai ficar congelado, né? Louvado seja Deus. Então, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém?